Meu filho fez 19 anos semana passada. Eu passo aqui nas aulas de matemática e vejo alunos sentados assim, olhando para o tempo, outros com o celular, e a professora lá na frente do quadro, de costa para os alunos, escrevendo no quadro. E daí eu pergunto, que sala de aula é essa? Que sala de aula? O aluno aprende rapidamente a se comportar de acordo com aquela pessoa que está lá na frente. É muito rápido. Isso é inteligência. Por que não se usa a inteligência para assimilar conteúdo? E ser desafiado pelo conteúdo? Então, quando o aluno chega e diz, eu não quero aprender nada disso porque eu vou ser jogador de futebol, eu pergunto, o que o professor revida? O que o professor tem a dizer para um aluno desse? Quando eu fiz a minha coleta de dados, entrevistando professores, um dos colégios foi lá na Restinga, e eu encontrei um professor de matemática que o objetivo dele era levar os seus alunos, preparar os seus alunos para enfrentar o vestibular da URGS. Eu disse, olha que cabeça e que coragem, num lugar como a Restinga, dizer, vamos fazer de tudo para que essas pessoas aqui, para que esses adolescentes possam enfrentar o vestibular deles. Essa é uma chance para ele. E daí, tem alunos simplesmente dão esse tipo de resposta. Não quero nada disso. Eu vou ser jogador de futebol. Que compreensão eles têm do trajeto de um jogador de futebol? Que compreensão eles têm de quantos tentam ser jogador de futebol e quantos efetivamente se afirmam e chegam a esses salários escandalosos, né? Verdadeiramente escandalosos, e ainda mais ficam alguns 100 dias sem jogar. O meu time de coração, o jogador está 100 dias sem jogar, ganhando um dos melhores salários, dos mais altos, desses salários escandalosos. Então, o que o professor faz frente a uma situação dessa? Que tipo de... Ele pode gerar uma discussão com isso, pode envolver o aluno, justifique para todos nós aqui o que tu quer dizer com isso, por que tu está afirmando isso. Mas o professor não faz, ele não considera isso conteúdo. Ele tem que ensinar raiz quadrada, ensinar álgebra, ensinar, mas isso não é conteúdo. Então, esse esforço transdisciplinar, de sair da disciplina e envolver o que está acontecendo, isso é qualidade da docência, mas a docência não emerge para isso. E a docência é muito mal preparada. Muito, muito mal preparada. E eu estou falando como professor de faculdade de educação. Complementando a sua pergunta, fizemos uma vez na sala de aula, eu fiz essa pergunta porque sou casado com uma professora de matemática, por isso que eu me identifiquei com o ilustre mestre, onde esse aluno também fez a mesma pergunta, para que serve isso, porque ele estava ensinando a fórmula do triângulo, e fizemos uma pergunta para ele, se você estivesse contratando alguém para construir a sua casa, e o pedreiro pedisse 1000 telhas, uma casa de 550, damos uma hipótese, e ele comprasse as 1000 telhas, ele estaria fazendo não sei quantas casas a mais do que a dele. Através do triângulo, da forma, ele poderia simplesmente calcular a altura, tendo a base, e tendo a altura dele, seria exatamente a quantidade mais ou menos aproximada das quantidades de telha que ele ia discutir com eles. Olha, realmente, as 1000 telhas o senhor não vai precisar, o senhor vai precisar de 100 telhas. É para isso que serve a matemática no dia a dia de prática e contestação. Aí foi uma atitude muito mais de discussão entre todos e que engrandeceu o conhecimento. Isso quando se trata de um conteúdo específico para resolver problemas específicos.
Só que quando ele estuda isso, ele melhora a sua capacidade inteligente. Então, mesmo para o jogador de futebol, a gente vê os que se afirmam, os que vão mais longe, eles são muito inteligentes, eles sabem trabalhar, ou ainda buscam assessoria para garantir que a continuidade do seu trabalho. Então, o ícone brasileiro nessa área, que é o Pelé, ninguém vai dizer que não é uma pessoa muito inteligente. Não inteligência acadêmica, mas uma inteligência de quem refletiu sobre as situações que passou na vida. E o importante aqui, muita coisa poderia ser dito aqui, mas o importante é isso. O que o professor faz nesse tipo de intervenência? Por exemplo, uma professora contou há pouco agora que ela insistia também daquele jeito, daquele professor de matemática da Restinga que eu falei antes. Essa professora insistia no colégio público aqui de Porto Alegre com a turma de adolescentes para que vislumbrasse, se preparasse para o vestibular da URGS. Ela também tinha essa bandeira. E ela disse que uma menina negra que simplesmente não tinha jeito de entrar nesse ritmo, né? Então chegou um dia que ela resolveu alfinetar, disse: olha, se tu continuar desse jeito, tu não vai passar no vestibular da URGS. E daí o que ela disse? Disse que ela se postou assim na frente da professora, botou as mãos na cintura e disse: Fissora, eu vou de cota. Eu vou de cota. Quer dizer, olha que compreensão se tem lá na outra ponta. E de cota significa: eu já tenho garantido, eu vou, não preciso fazer esforço, eu não preciso estudar. Né? Então, olha a compreensão. E a pergunta é: o que o professor faz numa condição dessa? Bom, por enquanto é isso. Mas eu acho que também tem outras respostas. Eu acho que às vezes a gente tem que pegar, assim como o psicanalista faz, aceitar aquela provocação e dizer: olha aqui, tu vai ser jogador, e mesmo que tu estiveres o melhor, tu pode ser o ministro Pelé depois. Então, para isso eu vou te preparar agora. Ou, não sei, na Índia, né, aquele dançar e driblar como o Pelé driblava, né, esse jogo com o ritmo, né, que os dançarinos e os né, aqueles que fazem percussão, né, eles fazem esse jogo, né, um faz um ritmo incrivelmente complexo e o outro tem que responder com os passinhos dançados, né, e fazer o melhor como as nossas peleiras, né. Parece que esse tipo de treino físico, né, é algo que na Índia predispõe para o estudo da matemática. É por incrível que pareça, né, que tem alguma coisa psicossomática, assim, cognitiva, fisiológica, né, que funciona. Então, eu não sei, aquelas provocações dos alunos, eu acho que a gente tem que se identificar um pouco com isso, né, jogar com eles. Ou uma resposta tão simples quanto: se é isso que tu quer, seja muito feliz, te dedica bastante, porque tu vai precisar treinar muito para ser um bom jogador de futebol, e eu torço que, se tu fores, vai jogar no meu time, né? Isso. O importante é ser feliz. Eu acho que não é por aí. Acho que essas crianças não tiveram histórias contadas. Né? Que acho que a gente tem que contar muita história realmente para poder se vencer. E para motivar, acho que esse é o fio, na verdade, do ensino alienado, digamos assim. Oferecer alternativas. Isso. Mas me chamou a atenção um pouco no seu discurso, quando você mencionou o neurocientista português, Damasio, exatamente. Adoro, realmente muito bom. E uma das coisas que me chamou a atenção no discurso dele, e que eu acho que falta na pedagogia, é fundamentar essas ideias que o senhor colocou de desequilíbrio, né, fundamentar nisso aí. Eu quero ver como é que funciona assim realmente lá dentro.
como é que o cérebro se transforma quando a gente está numa situação de aprendizado, por exemplo. Porque se a gente fundamentar esse tipo de coisa, vai ser muito melhor para aprender. E tem sentido fazer as coisas assim ou não? E, bom, com relação ao aprendizado alienado ainda, eu tive uma experiência agora, um relato, na verdade, da professora Rita Almeida, que é minha colega. No momento ela está nos Estados Unidos, em Bloomington, e ela levou a filha junto. A filha tem 14 anos. E o choque que ela teve, a Rita, a professora Rita, teve, com relação à filha, foi impressionante, porque ela sempre cuidava do que a filha tinha visto na escola, o que foi hoje, vamos lá, vamos fazer, vamos estudar isso, vamos estudar aquilo, para não deixar passar nada, para a menina realmente aprender as coisas. Ela chegou lá, não precisava mais. A menina chegava em casa, já tinha feito todas as coisas, e aí tinha um professor com doutorado, em sala de aula, tinha 10 alunos em sala de aula, e cada um, a gente olhava no olho lá e dizia, tu não está entendendo isso aqui, né? Ah, mas então tu não está fazendo isso e aquilo. Essa postura do professor é fundamental. Agora, jamais vai conseguir fazer isso numa sala de 50 alunos. Então, isso eu acho que é um problema. Mas E só um último, só para encerrar aqui, com relação a um outro assunto que bailou aí que eu queria comentar, né? Com relação à física quântica, tá? A tal da dualidade onda-partícula que o Rafael mencionou, a minha visão é simples. A gente consegue matematicamente descrever onda e consegue matematicamente descrever partícula. Isso é matemática. Tá? A física é o que está lá fora. A gente tem instrumentos matemáticos para descrever isso aqui. Ah, não sei descrever aquilo lá. Bom, vou procurar um instrumento matemático. Tem equação de Schrödinger. O problema qual é? Bom, que aquela coisa que aparece lá eu não consigo interpretar. Uma tal de função de onda. Mas eu consigo fazer medidas, etc. E aí surgiu a tal da escola de Copenhague. A interpretação da escola de Copenhague atualmente já se coloca em dúvida, né? De não, faz as contas e mede, enfim. Não é bem assim. Já está conseguindo fazer medidas onde a gente coloca o medidor, não a pessoa. Não tem nada a ver com consciência, por favor, joguem no lixo essa história de que a consciência interfere na realidade do ponto de vista quântico, não tem nada a ver com isso. O que interfere é um instrumento de medida. Um instrumento de medida, se ele for quântico também, né, que é o que está se fazendo agora, ele vai se misturar com a coisa que eu estou querendo medir e eu tenho que saber ver qual é o resultado dessas duas coisas simultaneamente. Tá? Isso está avançando muito. Agora tem artigos, né, que estão sendo publicados nessa linha, e é uma área aberta, realmente, da física e extremamente dinâmica, digamos assim. E, bom, era isso. Só para mencionar sobre isso. Não preciso. Sobre aquela questão do nosso sistema de ensino, que quando os alunos terminam o segundo grau, vem aquele vazio de o que vão fazer, né, toda aquela crise. Então, não seria interessante, se possível, fazer desde o princípio esse desenvolvimento dos talentos, para que as pessoas vão se achando desde o princípio, seja a arte, a música, a sociologia, a engenharia, a matemática, os talentos que as pessoas têm, né, Eu acho que tem dois grandes vazios no sistema da educação básica. Primeiro é a pedagogia ativa, inspirada na escola ativa europeia. O grande ícone dessa escola, por causa do volume de pesquisa, foi o Piaget. Até a quarta série do ensino fundamental, tem-se uma pedagogia por temas e não disciplinar. Quando passa para a quinta série, eu não sei se atualmente está na quinta, com a criação de mais uma nona série, um nono ano, o que acontece? Vira de uma hora para outra disciplinar. Quer dizer, toda aquela experiência anterior é simplesmente cortada. Quando a criança está habilitada a andar com os próprios pés e fazer tentativas, pronto,
agora chega numa sala de aula e o professor diz, esta aula é de matemática, esqueça tudo o resto. E a cabeça da criança vira do avesso, né? Então esse é o primeiro vazio. O segundo é justamente no ensino médio, e esse término do ensino médio que bom, eu tenho uma experiência recente lá em casa, né, de 3 anos, né, atrás, que o Bruno vislumbrou a universidade, o curso universitário, mas ele já tinha definições muito claras e que se confirmam agora já no 3º ano da universidade. Mas a maior parte a gente vê, e eu tenho orientando de mestrado, que é do Núcleo de Apoio, NAI, Núcleo de Apoio ao Estudante, e ela dá conta, inclusive a pesquisa dela está no ar, um questionário online, e já teve mais de 300 respostas, fantástico, não se esperava isso, né, de alunos para dizer quais são as suas dificuldades de aprendizagem na universidade. E o que a gente vê ali é uma desinformação muito grande, muito grande. Os alunos não têm certeza daquilo que vão fazer já estando dentro da universidade. Existe muito isso, né? Então isso que tu chama desse vazio, realmente ele existe, e eu diria até que é uma minoria que tem clareza do que quer fazer e que realmente se afirma nessa sua decisão. Há muita hesitação, muita. Agora, tem que se ver quais as causas. Aí vai longe, aí a sociologia tem que dar muita contribuição. Aí uma coisa que tu provavelmente conheces melhor que eu, mas eu acho que um dos problemas desse vazio no Brasil vem também de um sistema de longas, não somente décadas, mas séculos. O Brasil teve um sistema educacional que foi sempre utilitário e profissionalizante. Então, na verdade, no Brasil nunca surgiu uma ideia de universidade, como na Europa, como nos Estados Unidos, ou de diferentes maneiras, em outras culturas. Então, foi sempre uma educação voltada para uma aplicação utilitária das faculdades, que, por exemplo, se manifesta no fato que a meninada que sai do colégio, né, nós sabemos como é deficitário o nosso colégio, né, quanta coisa falta ali, tem que se definir na sua especialização já. Então, nós não temos aqueles 3, 4 anos que eles podem boiar, né, numa educação geral, humanística, científica, né, com pesos, evidentemente, assim, diferentes proporções, que eles permitam uma definição e aquelas transições mais suaves, né, entre áreas. Então, é muito grande o estresse dos nossos filhos, porque eles são muito novos, muito jovens, e tem que definir, agora eu vou fazer o vestibular para isto. É uma violência, né? Então, ali o vazio depende também um pouco disso, e dessa atitude que o Gilberto Freire dizia, né, que nós padecemos de uma cultura muito voltada para uma mente patriarcal, com aquelas imposturas de máscaras sociais muito pré-definidas, né, que são muito contrárias à transdisciplinaridade, àquelas trocas, né, plurais entre áreas, aquela tolerância. Acho que Elege Pedro Freire é muito interessante, né, também com o que ele diz sobre a relação cultural entre homens e mulheres. As mulheres não têm voz durante longo tempo, né, muito recentemente as mulheres não tinham voz, então não tinha a experiência da diferença, né, de estar no mundo diferentemente, que aconteceu já séculos antes, né, no século XVII na França, na Alemanha foi relativamente tardio também, no século XIX, aquela valorização da outra voz, de uma outra maneira de ser e de ver e de sentir, que é importante para essas experiências, né, que hoje nos se manifestam na abertura transdisciplinar, multidisciplinar, pluricultural. Bom, sobre esse tema,
nós convidamos a virar aqui no segundo semestre. Há 3 experiências no Brasil hoje de chamado bacharelado interdisciplinar, que é o professor Naumar, que esteve aqui, que foi reitor da Bahia, ele criou lá e agora ele formou toda uma universidade no sul da Bahia, nessa linha de bacharelados interdisciplinares e depois da profissionalização, até introduzindo os chamados colégios universitários da experiência americana. Há uma outra experiência na Universidade do ABC e na Universidade do Sul do Pará. Nós, pelo menos, do ABC e do Nomar, nós vamos convidá-los aqui. Bom, e esse debate, de algum modo, nós vamos continuar. Eu queria convidar o professor Governador de Souza Santos, que vai dar uma aula magna em 5 de setembro na URGS, e dia 4 ele estará aqui conosco, discutindo epistemologias do Sul, novas formas de fazer ciência. E queria agradecer muito aos professores expositores, a todos, e convidá-los para a sequência.